Olá, bom dia, querido irmão, querido amigo que nos vê através desse vídeo. Uma alegria estar com vocês nesta manhã de domingo, onde estamos dando início à primeira aula do nosso trimestre, primeiro domingo do trimestre, do segundo trimestre deste ano. Nós estamos aqui recomeçando a nossa escola bíblica com muita alegria, mas esse trimestre vamos tratar de um assunto muito importante na vida da igreja. Nosso tema do trimestre é desengrejado? Nem pensar. Jesus sim, igreja também. Este é um assunto muito importante. Não sei se os irmãos se lembram, mas no final de fevereiro desse ano, nós falamos do nosso desejo de falar sobre a igreja, de trazer mensagem sobre a igreja. Começamos no livro de Atos. Deus falou no nosso coração da importância desse assunto e tratamos todo mês, final de fevereiro e março, vimos tratando sobre o tema igreja, baseado no livro de Atos. E agora vamos dar início ao segundo trimestre deste ano, com este assunto também importante sobre a igreja. Como é bom a gente trabalhar. E nossa primeira aula hoje, a importância da igreja. É fundamental nós termos esse entendimento para dar início a esse trimestre. Então vamos ler um texto aqui, que é o texto base do estudo de hoje. 1 Timóteo 3, 14 a 16 diz assim a palavra do Senhor. Escreva essas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos que temos o privilégio, Senhor Deus, de usar essa ferramenta que é a internet, de poder, Senhor Deus, transmitir essa aula, esse assunto tão importante para a tua igreja, que ora está impedida, está reunida em culto, em adoração e também para estudar a tua palavra. Pai, abençoe cada pessoa que ouvir esse estudo, que ele possa ser usado pelo teu Santo Espírito, que ele possa ouvir e compreender grandemente este ensino, Pai. Que nós possamos ter mudanças grandiosas nas nossas vidas. Abençoe cada ouvinte que vai estar ouvindo esta mensagem. Nós oramos e agradecemos, suplicando a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender as grandezas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Queridos amigos, amados irmãos, a importância da igreja. Vejam bem, amados irmãos, muitas vezes nós perdemos este conceito. Muitas vezes a igreja passa a ser uma coisa monótona, muitas vezes não tem um sentido tão relevante. Nós temos que entender que a igreja local, que é aquela onde eu congrego, você congrega, cada um congrega, ela é uma agência do reino de Deus. Mas ela é a expressão da graça de Deus. Porque a igreja, nós temos que pensá-la como uma instituição e como o corpo de Cristo. Como instituição, veja bem, ela tem CPF, endereço, tem pré, tem tudo isso. Ela é reconhecida na cidade, reconhecida nacionalmente, em muitos casos. Mas agora a igreja é corpo. O que é a igreja corpo? Sou eu e você. São as pessoas que fazem parte, estão juntos, unidos nessa igreja local. Isso é o chamado corpo de Cristo. E, e tudo isso está sob a direção e o domínio de Deus. Deus criou a igreja e é Deus quem a sustenta. Amados irmãos, o que é a igreja? Qual a sua origem e importância? E ainda mais, quais são os desafios da igreja nesses últimos tempos, nessas décadas? A igreja pode ser visto como indivíduos que são chamados por Deus para estarem juntos, unidos, congregando. São pessoas que foram transformadas, aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. É também conhecido como o povo de Deus, o povo da aliança. A aliança estabelecida em Cristo. Aqueles que foram salvos por Jesus.
Mas a igreja, irmãos, mas a igreja de Cristo é uma instituição por natureza e propósito específico. Será que muitas vezes não estamos nos perdendo nesse propósito? Mas uma das coisas mais importantes hoje é a identidade da igreja. O que é identidade? Todos nós temos a nossa RG, nossa carteira de identidade, como chamamos. Lá consta quem somos nós, nossos pais, nossa origem, cidade, dia que nascemos. Então veja bem, a identidade da igreja é o que ela é, qual a sua origem, de onde ela vem. E na Escritura, é na Escritura Sagrada que nós conhecemos a formação dessa identidade. E a primeira coisa que nós temos que aprender é o testemunho das Escrituras. O que é a Escritura? E quando falamos das Escrituras, é lógico, não sabem, estamos falando da Bíblia, a Palavra de Deus. O que a Escritura fala sobre a igreja? Ela pode ser vista como corpo de Cristo, povo de Deus, rebanho de Deus, família de Deus, templo do Espírito, coluna e baluarte. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Paulo chamou a igreja de coluna e baluarte. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala da importância da igreja local, da maneira com que ela devia proceder, a importância que ela tinha, a vitalidade dela. A sua importância é tremenda. Ele fala assim, vou ler novamente: escrevo-te essas coisas, para que o seu tadar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa é a identidade da igreja, a igreja de Jesus. Aí nós vamos agora entender um pouco mais das variantes que temos sobre isso, daqui nós podemos entender. Primeira coisa, Paulo chama casa de Deus. Que coisa maravilhosa. A palavra casa vem do grego oikos, cujo significado interliga duas noções fundamentais: o lugar de habitação e a família como um lar estabelecido. Isso é oikos, lugar onde você se habita ou sua família, onde o seu lar é estabelecido. Por isso, a casa de Deus é o lugar onde Deus habita, onde Deus faz parte daquela família. É na família que nós cultivamos respeito, gratidão, companheirismo, coragem, apoio mútuo. É na família, no seio da família, nós aprendemos a respeitar as pessoas. Nós aprendemos, Deus, amados irmãos, que um luta pelo outro, um ajuda o outro. É na família que nós encontramos nossos momentos mais felizes. Por isso ele fala também que a igreja é o lugar da habitação do Deus vivo. Nós encerramos agora, mais no domingo passado, nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. E nós vimos no capítulo 21, onde o apóstolo João fala da Nova Jerusalém. Fala que Deus habitará conosco no céu, na eternidade. Mas aqui, enquanto vivemos, Paulo afirma que a igreja é a casa do Deus vivo. Ele ensina que essa instituição é o lugar da habitação divina, pois o próprio Deus habita no meio do seu povo. É o que João fala lá em Apocalipse 21. E Deus habitará conosco, ele enxugará de nós toda lágrima. É esse sentido que a igreja também tem. Igreja, mais ou menos, não é um prédio, não é um edifício, não são os bancos, não são todo aquele conforto que você possa ter, toda a comodidade, bancos maravilhosos, instrumentos fantásticos. Amados irmãos, não é esse o sentido. O sentido, Paulo fala: não sabeis que sois santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16, 17. Somos santuário de Deus vivo. Como o próprio ele diz: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a igreja é o lugar da habitação do Deus vivo. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Se a igreja está reunida em casa, ali Deus habita. Se ela está reunida no seu templo, lá na tua igreja local, ali Deus habita. Essas passagens chamam a atenção do fato que Deus é movido
pela sua vontade e ele escolheu conviver conosco. Manifestou a sua presença entre nós. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amados irmãos, é grandioso demais quando também nós entendemos a igreja chamada de família de Deus. A palavra casa, valendo o significado de habitação, carrega em si a conotação da família, transmitindo a ideia de afetividade, vínculos interpessoais e constrói dia a dia, evocando nesse mesmo sentido o espiritual e a fraternidade. Amados irmãos, quando Paulo fala sobre isso, ele fala que isso é uma realidade espiritual que nos permite compreender que na nossa vida o exercício da fé na igreja local pode ser experimentados pela graça de Deus, pela sua paternidade, daquilo que Deus exerce sobre nós, nos unindo nas diversas pessoas da igreja. Aquela ideia do pai que se preocupa, que cuida do seu lar, é o mesmo sentido, Deus se faz presente. Então, fazer parte dessa família de Deus deve provocar em cada um de nós o sentimento de gratidão e adoração, posto que é esse convívio que experimentamos na transformação de vidas e uma série de benefícios espirituais ao qual nós buscamos. Vamos encerrar a primeira parte para irmos para a segunda etapa, já iniciaremos em seguida.